Continuando, aula de português para o dia 6 de abril, página 37. Em que ano foi publicado o romance? Neste pequeno trecho aqui do artigo da enciclopédia, nós temos isso bem claro. Só voltar a leitura lá. Qual é o país de origem do autor Daniel Defoe? Também está lá no primeiro e segundo parágrafo, fala justamente do autor Daniel Defoe. Sobre a escrita do livro, responda as seguintes questões. A. O que motivou a escrita desse livro? O que motivou Daniel Defoe a escrever romance? Segundo, terceiro parágrafo também está bem claro lá. B. Releia este trecho. Acredita-se que na sua maior inspiração, acredita-se que sua maior inspiração tenham sido as aventuras de um marinheiro chamado Alexander Selkirk, que havia passado alguns anos sozinho numa ilha deserta do Oceano Pacífico ao largo da costa do Chile. É certo que a história foi baseada na vida do náufrago Alexander Selkirk? E justifique a sua resposta. Bem, quando vocês fazem uma leitura, deve reler se não entendeu, para ter o entendimento das palavras ali descritas. Nós podemos afirmar que a escrita desse romance foi baseado na vida desse náufrago? Nós podemos afirmar isso com certeza? Preste bem atenção na primeira expressão deste trecho. Acredita-se. Ele não está falando que foi. Acredita-se que foi. Então, realmente não dá para afirmar que foi baseado na vida desse náufrago. Vamos à atividade 7. Releia o trecho da sinopse que aparece no artigo. Após esse tempo todo, certo dia Robson salva a vida de um nativo que tinha sido capturado por um grupo de canibais. Crusoe dá ao nativo o nome de sexta-feira, pois foi nesse dia da semana que ele o encontrou, e o transforma em seu criado, ensinando-lhe sua língua e sua religião. Cerca de 7 anos após esse encontro, Crusoe consegue retornar à Inglaterra, levando sexta-feira junto. De volta ao seu país natal, ele recupera sua fortuna, se casa e forma família. Prestem atenção nessas palavras grifadas. Salva, dá, transforma, consegue, se casa, forma, pulei uma lá, recupera. Observe as formas verbais em destaque. O enredo é recontado em que tempo? Passado, presente ou futuro? Ele salva, transforma, consegue. Essas ações estão acontecendo, já aconteceu ou vai acontecer? É presente, passado ou futuro? Ele salva, ele retoma, ele se casa, ele forma. Facinho, né? Página 38. Compare a sinopse presente nos terceiros e
nos terceiro e quarto parágrafo, com a sinopse e os trechos do enredo que aparecem na resenha lida no início do capítulo. Que informações não aparecem na resenha? B. Explique por que há essa diferença de informações. Vamos prestar atenção na finalidade de cada tipo de texto, tá? Sinopse é um tipo de texto bem resumido. Resenha é um tipo de texto que apresenta alguns trechos da obra. Então, baseado nisso, voltem lá, releiam, vejam o que aparece e o que não e por quê. E aí vai ficar bem fácil vocês entenderem o sentido de cada tipo de texto. Lembrando aqui, um lembrete. Sinopse é um gênero textual que tem o objetivo de apresentar um resumo de um outro texto. Existem sinopses de livros, filmes, de peças teatrais. A sinopse pode ser um texto autônomo ou um texto que compõe outro. Isso quer dizer, uma história só dele ou de algum complemento de outro texto. Como a sinopse dentro da resenha ou no artigo enciclopédico. Ok? Um tipo de texto com um trecho de outro tipo de texto. Quem deseja ler um livro deve obter informações em um artigo enciclopédico ou em uma resenha? Vamos lá. Quem deseja ler um livro vai procurar informações dele através de uma resenha ou através de informações enciclopédicas? Compartilhe suas ideias com os colegas e professores e anote a conclusão em que chegar. Quando nós começamos a tratar sobre a resenha, sobre a sinopse, nós fizemos alguns comentários nesse tipo, né? Aliás, este capítulo do livro, ele começa com essas interrogações. Você procura informações em sinopse, em resenha, para poder adquirir um livro ou ter a curiosidade de lê-lo? Procurando ler a resenha, você tem informações sobre ele e isso pode lhe trazer mais interesse ou não. Já o artigo enciclopédico, ou verbete enciclopédica, é um texto presente em enciclopédias, impressas ou digitadas, que resume informações essenciais sobre determinado assunto. Esses dois trechinhos aí vai ajudar vocês a entenderem e responder essa pergunta 9. Qualquer coisa é só me chamar. Beijos.